Capítulo 16. O primeiro cuidado de Martinho, logo ao sair do baile, em que viu malograda sua tentativa de apreender Isaura, foi escrever ao senhor dela uma longa e minuciosa carta, comunicando-lhe que tinha tido a fortuna de descobrir a escrava que tanto procurava. Contava por miúdo as diligências que fizera para esse fim, até descobri-la em um baile público, e encarecia o seu próprio mérito e perspicácia para esbirro, dizendo que, a não ser ele, ninguém seria capaz de farejar uma escrava na pessoa de uma moça tão bonita e tão prendada. Alterando os fatos e as circunstâncias do modo o mais atroz e calunioso, dizia-lhe em frases de taverneiro que Miguel se estabelecera no Recife com Isaura, a fim de especular com a formosura da filha, a qual, a poder de armar laços à rapaziada vadia e opulenta, tinha por fim conseguido apanhar um patinho bem gordo e fácil de depenar. Era este um pernambucano, por nome Álvaro, moço 2 vezes milionário e 1000 vezes desmiolado, que tinha por ela uma paixão louca. Este moço, a quem ela trazia iludido e engodado ao ponto de ele querer desposá-la, caiu na tolice de levá-la a um baile, onde ele, Martinho, teve a fortuna de descobri-la, e a teria apreendido, e estaria ela já de marcha para o poder de seu senhor, se não fosse a oposição de tal senhor Álvaro, que, apesar de ficar sabendo de que Ralé era sua heroína, teve a pouca vergonha de protegê-la escandalosamente, prevalecendo-se das valiosas relações e da influência em que gozava em seu estado, em razão de riqueza. Conseguiu impedir a sua apreensão, e, tornando-se fiador dela, a conservava em seu poder contra toda razão e justiça, protestando não entregá-la, senão ao seu próprio senhor. Julga que a intenção de Álvaro é tentar meios de libertá-la, a fim de fazê-la sua mulher ou sua amásia. Julgava de seu dever comunicar-lhe tudo isso para seu governo. Era este, em suma, o conteúdo da carta de Martinho, a qual seguiu para o Rio de Janeiro no mesmo paquete que levava a carta de Álvaro, fazendo proposições para a liberdade de Isaura. Leôncio, contente com a descoberta, mas cheio de ciúme e inquietação, em vista das informações de Martinho, apressou-se em responder a ambos, e o mesmo paquete que trouxe a resposta insolente e insultuosa que dirigiu a Álvaro foi portador da que se destinava a Martinho, na qual o autorizava a apreender a escrava em qualquer parte que a encontrasse. E, para maior segurança, remetia-lhe também procuração especial para esse fim, e mais algumas cartas de recomendação de pessoas importantes para o chefe de polícia, para que o auxiliasse naquela diligência. Martinho, mais do que depressa, dirigiu-se à casa da polícia, e, apresentando ao chefe todos esses papéis, requereu-lhe que mandasse entregar-lhe a escrava. O chefe, em vista dos documentos de que Martinho se achava munido, entendeu que não lhe era possível negar-lhe o que pedia, e expediu ordem por escrito para que lhe fosse entregue a escrava em questão, e deu-lhe um oficial de justiça e 2 guardas para efetuarem a diligência. Foi, portanto, Martinho que, munido de todos os poderes competentemente autorizados pela polícia, apresentou-se com sua escolta à porta da casa de Isaura, para arrebatar a Álvaro a cobiçada presa. "Ainda este infame!" murmurou Álvaro entre os dentes, ao ver entrar o Martinho, e era um rugido de cólera impotente que o angustiado mancebo arrancara do íntimo da alma. "Que deseja de mim o senhor?" perguntou Álvaro em tom seco e altivo. "Vossa senhoria, que bem me conhece", respondeu Martinho, "já pode presumir pouco ou mais ou menos o motivo que aqui me traz." "Não, nem por sombras posso adivinhá-lo, antes que me cause estranheza esse aparato policial de que vem acompanhado." "Sua estranheza cessará, senhor, sabendo que venho reclamar uma escrava fugida, por nome Isaura, que há muito tempo foi por mim apreendida no meio de um baile, no qual se achava vossa senhoria, e devendo eu enviá-la a seu senhor no Rio de Janeiro, vossa senhoria a isso se opôs sem motivo algum justificável, conservando-a até hoje em seu poder contra todo direito. Alto lá, senhor Martinho, penso que não é pessoa competente para dar ou tirar direito a quem lhe parecer. O senhor bem sabe que eu sou depositário dessa escrava.
e que com todo direito e consentimento da autoridade a tenho debaixo de minha proteção. Esse direito, se é que se pode chamar direito a uma arbitrariedade, cessou, desde que Vossa Senhoria nada tenha alegado em favor da mesma escrava. E demais, continuou ele apresentando o papel. Aqui está a ordem expressa e terminante do chefe de polícia, mandando que me seja entregue a dita escrava. A isto nada se pode opor legalmente. Pelo que vejo, senhor Martinho, disse Álvaro depois de examinar rapidamente o papel que Martinho lhe entregara. Ainda não desistiu de seu indigno procedimento, tornando-se por um pouco de dinheiro o vil instrumento do algoz de uma infeliz mulher. Reflita e verá que essa infame ação só pode inspirar asco e horror a todo mundo. Martinho, achando-se acostado pela polícia, julgou-se com direito de mostrar-se áspero e arrogante, e, portanto, com imperturbável sangue frio. Senhor Álvaro, respondeu, eu vim a esta casa somente com o fim de exigir, em nome da autoridade, a entrega de uma escrava fugida, que aqui se acha coltada, e não para ouvir repreensões que o senhor não tem direito de dar-me. Trate de fazer o que a lei ordena e a prudência aconselha, se não quer que use de meu direito. Qual direito? De varejar esta casa e levar à força a escrava. Retira-te, miserável! Bradou Álvaro com força, não podendo mais sopear a cólera. Desaparece de minha presença, se não queres pagar caro teu atrevimento. Senhor Álvaro, veja o que faz. O doutor Geraldo, não achando muita razão em seu amigo, por prudência até ali, se tinha conservado silencioso, mas vendo que a cólera e imprudência de Álvaro ia excedendo os limites, julgou seu dever intervir na questão, e aproximando-se de Álvaro e puxando-lhe o braço, disse: Que fazes, Álvaro? Disse-lhe em voz baixa: Não vês que com esses arrebatamentos não consegues senão comprometer-te e agravar a sorte de Isaura? Mais prudência, meu amigo. Mas que devo eu fazer? Não me dirás? Perguntou Álvaro. Sim, deve entregá-la. Isso nunca, replicou Álvaro terminantemente. Conservaram-se todos silenciosos por alguns momentos. Álvaro parecia refletir. Ocorre-me um expediente, disse ele ao ouvido de Geraldo, e vou tentá-lo. E sem esperar resposta, aproximou-se de Martinho. Senhor Martinho, disse-lhe ele, desejo dizer-lhe 2 palavras em particular, com permissão aqui do doutor. Estou às suas ordens, replicou Martinho. Estou persuadido, senhor Martinho, disse-lhe Álvaro em voz baixa, tomando-o de parte, que a gratificação de 5 contos é o motivo principal que o leva a proceder desta maneira contra uma infeliz mulher que nunca o ofendeu, e está em seu direito, eu reconheço, e a soma não é para desprezar, mas se quiser desistir completamente desse negócio e deixar em paz essa escrava, dou-lhe o dobro dessa quantia. O dobro? 10 contos de réis? Exclamou Martinho, arregalando os olhos. Justamente, 10 contos de réis e hoje mesmo. Mas, senhor Álvaro, já empenhei minha palavra para com o senhor da escrava. Dei passos para esse fim. Diga que ela evadiu-se de novo ou dê outra qualquer desculpa. Como? Se é tão público que ela se acha em poder de Vossa Senhoria. Ora, isso é a sua vontade, senhor Martinho, pois um homem vivo e atilado como o senhor embaraça-se com tão pouca coisa? Vá, feito, disse Martinho depois de refletir um instante. Já que Vossa Senhoria tanto se interessa por essa escrava, não quero mais afligi-lo com semelhante negócio, que a dizer-lhe a verdade bem me repugna, mas aceito a proposta. Obrigado, é um importante serviço que me vai prestar, disse Álvaro. Mas que volta darei eu ao negócio para sair-me bem dele? Ora, veja lá, sua imaginação é fácil em recursos e há de inspirar-lhe algum meio de safar-se de dificuldades com a maior limpeza. Martinho ficou por alguns momentos a roer as unhas, pensativo e com os olhos pregados no chão. Por fim, levantando a cabeça e levando à testa o dedo, disse: Atinei, exclamou. Dizer que a escrava desapareceu de novo não é conveniente,
e iria comprometer a vossa senhoria, que se responsabilizou por ela. Direi somente que, bem averiguado o caso, reconheci que a moça que vossa senhoria tem em seu poder não é a escrava em questão, e está tudo acabado. Essa não é má ideia, mas foi um negócio tão público. Que importa? Não se lembra vossa senhoria de um sinal em forma de queimadura em cima do seio esquerdo, que vem consignado no anúncio? Direi que não se achou semelhante sinal, que é muito característico e está destruída a identidade de pessoa. Acrescentarei mais que a moça, por quem vossa senhoria se interessa, vista de noite é uma coisa, e de dia é outra, que em nada se parece com a linda escrava que se acha descrita no anúncio, e que em vez de ter 20 anos, mostra ter seus 30 e muitos para 40, e que toda aquela mocidade e formosura era efeito dos arrebiques e da luz vacilante dos lustres e candelabros. O senhor é bem engenhoso, observou Álvaro sorrindo-se. Mas os que a viram, nenhum crédito darão a tudo isso. Resta, porém, ainda uma dificuldade, senhor Martinho. É a confissão que ela fez em público. Isto há de ser custoso de embaraçar-se. Qual custoso? Alega-se que ela é sujeita a acessos de histerismo e é sujeita a alucinações. Bravo, senhor Martinho. Confio absolutamente em sua perícia e habilidade. E depois? E depois comunico tudo isso ao chefe de polícia. Declaro-lhe que nada mais tenho com este negócio. Passo a procuração a qualquer mineirinho ou capitão do mato que se queira encarregar dessa diligência. E em ato contínuo, escrevo ao senhor da escrava comunicando-lhe o meu engano, com o que ele, por certo, desistirá de procurá-la por aqui e levará a outras partes as suas pesquisas. Que tal acha do meu plano? Admirável, e cumpre não perdermos tempo, senhor Martinho. Sim, vou já neste andar, e em menos de 2 horas estou aqui de volta a dar parte do desempenho de minha comissão. Aqui não, que não poderei demorar-me muito. Espero em minha casa e lá receberá a soma convencionada. Podem se retirar, disse Martinho ao oficial de justiça e aos guardas, que se achavam postados do lado de fora da porta. Sua presença não é mais necessária aqui, não há dúvida, continuou ele consigo mesmo. Esta escrava é uma mina, que me parece não estar ainda esgotada. E retirou-se esfregando as mãos de contentamento. Então, que arranjo fizeste com o homem, meu Álvaro? Perguntou Geraldo, apenas Martinho voltou as costas. Excelente, respondeu Álvaro. A minha ideia surtiu o desejado efeito, e ainda mais do que eu esperava. Álvaro, em poucas palavras, deu conta ao seu amigo do acordo que fizera com Martinho. Que caráter desprezível e abjeto deste Martinho! Exclamou Geraldo. De um tal instrumento não se pode esperar obra que preste. E julgas ter conseguido muita coisa, Álvaro, com o passo que acabas de dar? Não muito, porém alguma coisa sempre posso conseguir. Pelo menos consigo deter o golpe por algum tempo. E como diz lá o rifão popular, meu Geraldo, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Enquanto Leôncio, persuadido que a sua escrava não se acha aqui no Recife, a procura por todo esse mundo, ela fica aqui tranquilamente à minha sombra, livre das perseguições e dos maus tratos de um bárbaro senhor, e eu terei tempo para ativar os meios de arranjar provas e documentos que justifiquem o seu direito à liberdade. É quanto me basta por agora. Quanto ao resto, já que parece julgar a minha causa irremissivelmente perdida, a justiça divina me inspirará o modo por que devo proceder. Como te enganas, meu pobre Álvaro? Cuidas que, arredando Martinho, ficas por enquanto livre de perseguições e pesquisas contra a tua protegida? Que cegueira! Não faltarão interesseiros igualmente esganados por dinheiro, que pelos 5 contos de réis, que para esses miseráveis é uma soma fabulosa, se ponham à cata de tão preciosa presa. Agora, principalmente que o Martinho deu o alarme, é que esse negócio tem atingido um certo grau de celebridade, e em vez de um, aparecerão 100 Martinhos no encalço da bela fugitiva, e não terão mais que fazer senão seguir a trilha batida pelo primeiro.
És muito meticuloso, Geraldo, e encaras as coisas sempre pelo lado pior. É bem provável que peguem as patranhas inventadas pelo Martinho, e que ninguém mais se lembre de descobrir a cativa Isaura, essa moça por quem me interesso. E embora 1000 interesseiros a procurem por todos os cantos do mundo, pouco me importará. Sempre obtenho uma dilação, que poderá me ser muito vantajosa. Pois bem, Álvaro, vamos que assim aconteça. Mas tu não vês que semelhante procedimento não é digno de ti? Que assim incorres realmente nos epítetos afrontosos com que obsequiou-te o tal Leôncio, e que te tornas verdadeiramente um sedutor e acoitador de escravos alheios? Desculpa-me, meu caro Geraldo, não posso aceitar a tua reprimenda. Ela só pode ter aplicação aos casos vulgares, e não às circunstâncias especialíssimas em que eu e Isaura nos achamos colocados. Eu não dou couto nem capeio uma escrava, protejo um anjo, e amparo uma vítima inocente contra a sanha de um algoz. Os motivos que me impelem e as qualidades da pessoa por quem dou estes passos nobilitam o meu procedimento e são bastantes para justificar-me aos olhos de minha consciência. Pois bem, Álvaro, faze o que quiseres. Não sei que mais possa dizer-te para demover-te de um procedimento que julgo não só imprudente, como a falar-te com sinceridade, ridículo e indigno da tua pessoa. Geraldo não podia dissimular o descontentamento que lhe causava aquela cega paixão, que levava o seu amigo a atos que qualificava de burlesco desatino e loucura inqualificável. Por isso, longe de auxiliá-lo com seus conselhos e indicar-lhe os meios de promover a libertação de Isaura, procurava com todo o empenho demovê-lo daquele propósito, pintando o negócio ainda mais difícil do que realmente o era. De bom grado, se lhe fosse possível, teria entregado Isaura a seu senhor somente para livrar Álvaro daquela terrível tentação, que o ia precipitando na senda das mais ridículas extravagâncias.